Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Bem, pessoal, hoje nós vamos refletir um pouco sobre a ética ambiental, tá? O que vocês entendem por ética ambiental? Eu creio que cada um de vocês daria aí uma resposta para mim do que seria essa ética ambiental. É o que nós vamos refletir se nós estamos sendo éticos em relação ao meio ambiente. Ética e educação ambiental. Diante da grave crise ambiental que vivemos e das consequências na vida de toda a população, não há necessidade de mudar nossos valores, tá? Há sim a necessidade de mudar nossos valores, pensando em um mundo mais sustentável para gerações presentes e futuras. Vocês concordam, pessoal, com isso? Nós estamos falando aqui de ética no meio ambiente. Que tipo de atitude nós estamos tendo em relação ao meio ambiente? Estamos realmente agindo corretamente com o meio ambiente? Será que a forma que eu descarto o meu lixo é uma atitude ética para o meio ambiente? É correto? Está certo? Será que eu estou contribuindo para salvar o meio ambiente ou estou contribuindo para desmatá-lo mais? Ou a minha contribuição está sendo para poluir mais? Ou será que eu não estou me preocupando com as gerações futuras? Ok? A educação ambiental, pessoal, ela tem o objetivo de disseminar o conhecimento sobre o ambiente. Sua principal função é conscientizar a preservação do meio ambiental e sua utilização sustentável. Muitos, eu creio que vocês já têm ouvido falar em relação à sustentabilidade, tá? Que nós já tivemos uma aula também falando sobre esse tema da sustentabilidade, que realmente nós possamos ter práticas, mais saudáveis, digamos assim, para o meio ambiente, deixando de utilizar as sacolas plásticas e optando por aquele material reciclável. Tudo isso está na função da conscientização. Então, para isso, as pessoas precisam se conscientizar que precisa adotar uma atitude ética em relação ao meio ambiente. Para tratar desse assunto tão importante, para despertarmos a responsabilidade ambiental nas pessoas, vamos analisar um artigo publicado no site, que vocês estão vendo aí, esse site, tá? Que ele traz um tema, a importância do conceito da ética ambiental. Olha que nós vamos perceber que isso é muito importante, esse assunto da ética ambiental. Primeiro vamos ler o trecho que explica como esse conceito surgiu. Criado na década de 1960, o conceito de ética ambiental tem origem filosófica e consiste em um conjunto de teorias e indicações práticas que têm o meio ambiente como foco. Embora a ética ambiental está relacionada aos cuidados ambientais, ou seja, o cuidado e o respeito ao meio ambiente, então essa ética ambiental está relacionada a todos esses cuidados, a todo esse respeito ao meio ambiente. Se o homem está realmente se preocupando, além disso, ela vai promover uma relação mais próxima, tá? Uma relação cuidadosa para com o meio natural. A ética ambiental, ela preconiza que as relações entre os seres humanos sejam respeitosas, construtivas, e que esta lógica se estenda ao relacionamento com os animais, com as plantas, com todo o ecossistema, pessoal. Essa ética ambiental, ela não é para ser só, digamos assim, com os animais e não com as plantas, ou só com as plantas e não com os animais. É num todo, pessoal. Tá? É buscar promover uma relação próxima de cuidado, de zelo, de preservação, de proteção ao nosso meio ambiente.
Fica claro o objetivo desse conceito para fazer despertar nos seres humanos o cuidado e devido respeito que precisam ter tidos com os recursos naturais. Nós já tivemos uma aula falando da questão do consumismo e nós sabemos que quanto mais se consome, mais se polui e quanto mais se consome, mais são extraídos da natureza esses recursos naturais. Não é assim? A variação ambiental da ética, apesar de aparentar simplicidade, é complexa e até hoje merece a atenção de especialistas e pesquisadores, principalmente aqueles que buscam compreender formas para o homem adquirir a habilidade de lidar com o meio ambiente natural de maneira mais consciente e menos destrutiva, tá? Então, há essa variação ambiental da ética. Nós precisamos adquirir o hábito de respeito com o meio ambiente. Nós precisamos adquirir o hábito, né, de um ambiente saudável. Através de quê, professora? Das minhas ações, das minhas atitudes, a forma como eu vou me colocar, me posicionar diante ao meio ambiente, à natureza. Esse trecho desperta em nós uma reflexão sobre as práticas que precisamos adotar para que nós possamos viver usufruindo os recursos que a natureza oferece, sem causar danos, mas sim de forma sustentável. A natureza nos oferece inúmeras vantagens, tá? E para que nós possamos continuar usufruindo desses recursos naturais, sem causar danos, nós precisamos ter uma ética ambiental, tá? Voltada para a sustentabilidade. Porque dentro da sustentabilidade eu não vou estar, digamos assim, agredindo a natureza, acabando com o meio ambiente, desmatando, poluindo, tá certo? Por sua abrangência e profundidade, a ética ambiental é claramente de grande importância para os dias atuais. Pessoal, precisamos acordar, tá? Precisamos realmente ter atitudes de cuidado, de zelo, de amor. Saber que nós necessitamos e precisamos para a nossa sobrevivência. E todo ser que vive, que respira, precisa de um ambiente saudável. Então, para isso, nós precisamos cuidar. Precisamos dar essa devida importância que o meio ambiente ele quer. O aumento da conscientização em relação ao meio ambiente deixa cada vez mais claros os impactos causados pela ação humana na natureza e evidencia o quanto os resultados podem ser desastrosos na ausência de um senso ético adequado. Estamos acompanhando aí nos noticiários em relação à nossa floresta, né? Nossa Mata Atlântica, o desmatamento, as queimadas, tá certo? Então, nós precisamos sim, né, fazer com que a ação humana ela venha evidenciar resultados positivos em relação ao meio ambiente. Mas o que nós temos percebido são resultados desastrosos. Por quê? Porque não se tem um senso ético adequado em relação ao meio ambiente. Ou será que você acha que a atitude ética é só em relação às pessoas? Em relação ao meio ambiente também. Precisamos agir de forma correta. É certo? É errado? Será que é correto eu jogar ali o papelzinho, tá? Que eu quero descartar no chão, na rua, o copo descartável, amassar e jogar em qualquer lugar? Entra a questão da ética. E essa ética é a ética ambiental. A forma como você está se comportando diante ao meio ambiente. Se a natureza, que é fonte de recursos essenciais à existência do homem, for tratada sem os cuidados de preservação, muitas delas deixarão de existir. Então, o que será do homem? Me digam aí, o que será de nós? Tá? Se a natureza deixar de existir, se não houver mais os recursos essenciais à existência do homem, como ficarão as futuras gerações? Vocês nunca pararam para refletir? Vocês nunca pararam para pensar a importância tão grande do meio ambiente para a nossa sobrevivência, pessoal? Por isso que nós precisamos urgentemente mudar as nossas atitudes. Se nós temos uma atitude que não é ética para com o meio ambiente, nós precisamos passar a adotar, tá certo?
De acordo com as premissas básicas da ética ambiental, as atitudes dos homens devem ser medidas de acordo com a relação que estabelece consigo, né? Com seus iguais e com todos os seres vivos, sem nenhuma hierarquia. Um tipo de percepção que poderia ajudar e muito em resoluções para a garantia de um futuro realmente sustentável para o planeta. É por isso que a prática agora tá? A sustentabilidade. Procurar utilizar, como em outras aulas nós já mostramos, né? Energias limpas. Que é isso, professora? Que não venha poluir, tá? Reduzir, digamos assim, o acesso a carros, né? Por conta da poluição. As empresas ter cuidado, né? De não estar poluindo o ar, certo? Então, isso é toda a sociedade, todas as pessoas precisam ter essa consciência. Nós estamos vendo aí o desmatamento, as queimadas, e isso prejudica o habitat daqueles animais, pessoas com problemas respiratórios por conta dessa poluição, tá? A camada de ozônio cada vez mais, digamos assim, nós não temos mais essa proteção. Aí vem a questão dos efeitos estufa, do aquecimento global, não é assim? Aí umas séries de consequências graves geradas porque não existe uma ética ambiental. Se houver por parte dos seres humanos a ética ambiental, o planeta sofrerá menos dano. Existe possibilidade de haver uma convivência harmoniosa entre o homem e a natureza. Não era assim, pessoal, no início? Com os índios, digamos assim, uma convivência harmoniosa entre ele e a natureza? E os primeiros homens no período paleolítico também, ele não denegria a natureza, eles não acabavam com o meio ambiente. Pelo contrário, eles tinham uma relação harmoniosa. Os indígenas se preocupavam muito em relação à natureza, porque dela se extraía o seu sustento. E será que para os dias de hoje nós também não devemos nos preocupar? Porque de onde é que vem também a questão do nosso sustento, tá? De uma vida saudável para uma água mais pura, um ar puro, onde nós possamos respirar, tá certo? Então, precisamos sim adotar uma consciência ambiental, tá certo? Existe sim possibilidades, tá? De nós deixarmos, digamos assim, essas atitudes que agridem o meio ambiente de lado, passarmos à sustentabilidade, que é tão importante. Eu indico você aí pesquisar mais sobre a questão da sustentabilidade, para em outro momento a gente também poder estar discutindo, né? Educação ambiental e mudanças de hábito. Veja aí como é possível. Que tipo de hábitos nós poderíamos mudar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para ajudar aí o meio ambiente? E você dizer que eu pratico a ética ambiental? Veja aí. Induzir novas formas de condutas nos indivíduos, nos grupos sociais, na sociedade em conjunto, tornando apta a agir em busca de alternativas de soluções para os problemas ambientais, como forma de elevação das suas qualidades de vida. Então, eu preciso contagiar, eu preciso falar para as pessoas, conscientizar as pessoas para que tenham atitudes mais éticas em relação ao meio ambiente, tá? Veja aí um problema urgente que precisa ser corrigido, né? O lixo. Tantos problemas de doenças são ocasionados através do lixo. Além desse lixo que é jogado e descartado, como nós estamos vendo aí, à beira de uma lagoa, né? Ele vai entupir os bueiros, ele vai poluir as águas dessa lagoa. Aí nessa lagoa não vai se ter mais peixes, os peixes vão morrer, não vai conseguir mais sobreviver por conta da poluição. Tá certo? Gente, quem é que faz isso aqui que nós estamos vendo na imagem, uma cena dessa, né? Muito lixo. Quem é que pratica isso? É o homem, é o ser humano. Quando eu falo homem, é homem, mulher, criança, qualquer pessoa, tá? Que utiliza-se do seu lixo e joga em qualquer lugar e não se preocupa com o que vai estar acontecendo com o meio ambiente. Poluição das águas, que triste quando nós observamos e vemos imagens como essas, né?
poluindo as águas, as empresas que colocam seus detritos, né, nos rios, nas praias, tá certo? Poluindo. Ó a poluição das praias, veja aí. Bom, né, a gente ir para uma praia, agora não, por conta da pandemia, estamos evitando esse contato com o mar. Mas como é triste, né, nós chegarmos numa praia e nós observarmos uma cena dessa. A prática das pessoas que não tem uma ética ambiental, que não se preocupa, tá certo? Com quanto tempo isso aí vai levar para se decompor na natureza e o mal, o dano que está sendo causado para para os seres vivos, tá? Todos aqueles que respiram, que precisam de um apuro, tá certo? Que nós não venhamos, pessoal, aí a uma praia e deixarmos lixo. O que nós devemos deixar são pegadas e saudades na areia, tá certo? Lembranças boas. E que nós venhamos realmente se conscientizar de uma atitude ética, comportamento. É certo agirmos dessa forma em relação ao meio ambiente? Irmos para uma praia e deixarmos lá o lixo? Desmatamento e poluição do ar. Veja que tristeza, está acontecendo muito por conta desse mês de agosto, né? Que é um mês mais quente de ventanias. E nós estamos vendo aí muitas queimadas, tá? É o desmatamento, né? E isso polui o ar, traz sérias consequências de saúde respiratórias para as pessoas, né? Assim, as pessoas fazendo essas queimadas, tá? Desmatando a floresta, acabando com tudo. É muito triste, pessoal. Nós precisamos reciclar. Essa sim é uma atitude ética ambiental. Ó, veja aí que existe cestos para a separação do lixo, né? Com cores, né? O azul é o papel, o vermelho é o plástico, o verde é o vidro, o amarelo é o metal, tá certo? Aí vem outros, né? Que sempre vem o marrom para resíduos orgânicos, que é justamente os restos de comida. Então, isso, pessoal, são atitudes que nós podemos sim saber coletar o nosso lixo direitinho, fazer a separação, reciclar o que é orgânico do que é orgânico. Nos preocuparmos com o nosso meio ambiente, tá? Aqui no Brasil, os recipientes de lixo seguem esse seguinte padrão aqui, que eu tô mostrando para vocês, né? O cinza é o resíduo geralmente não reciclável, né? Misturado ou contaminado. Então, para cada cesto desse aqui, existe uma cor e uma referência para essa cor, tá certo? Mas muitas vezes existe nos locais e as pessoas não se preocupam com isso. Por exemplo, coletor de pilhas, né? Isso é muito importante. As pilhas, as baterias usadas, né? Existe um programa do Banco Real que visa a reciclagem e a disposição final adequada dos resíduos tóxicos, evitando a contaminação do meio ambiente, que é o chamado Papa-Pilha. Quantos de nós não descartamos erradamente quando as pilhas do controle remoto, tá? Quanto a pilha do controle do videogame, né? Passa a vida útil, nós jogamos às vezes fora sem se preocupar com o descarte dela correto, mas isso é importante. Existe material tóxicos que faz mal à saúde. Nós não podemos jogar lá no quintal da nossa casa, ali vai chover, ali aquele materialzinho, um pouquinho, que ele vai se deschorar, sair ali daquela pilha e vai contaminar o solo, as plantas, as águas. Então, pessoal, é muito, digamos assim, importante passarmos a ter um olhar diferente para o nosso meio ambiente, tá? Falamos tanto da sustentabilidade, né, no início, que para a ética ambiental é importante agora a sustentabilidade. Então, a reciclagem é a forma que as pessoas encontram de ajudar o planeta, sendo que algumas coisas que jogamos no lixo demoram muito tempo para se decompor. E com a reciclagem, né, ele é utilizado com muitas outras vezes sem prejudicar o meio ambiente. Isso entra a questão da sustentabilidade. Quando nós reutilizamos, quando nós reciclamos, tá? Aí nós estamos evitando a contaminação do meio ambiente, a degradação desse meio ambiente, tá certo? A reciclagem é uma forma que nós podemos sim fazer para não prejudicar o nosso planeta, tá?
O planeta está em nossas mãos, pessoal. Estas são algumas atitudes que podem fazer a diferença para o nosso planeta. Então, saiba que o nosso planeta, né, está em nossas mãos. Vai depender de mim e vai depender de você. Que tipo de atitude nós vamos estar fazendo e agindo, tá? Será que eu estou agindo corretamente diante ao meio ambiente com atitudes éticas, postura ética? Será que eu estou realmente me preocupando com o meu ambiente? Será que eu estou realmente descartando meu lixo correto? Ou será que eu estou contribuindo? Porque o planeta está em nossas mãos. Só vai depender da gente, das nossas atitudes. Precisamos começar a fazer diferença. Ah, porque o fulano não faz, eu não vou fazer. Comece você. Aí você vai contagiar as outras pessoas a agirem também corretamente diante ao meio ambiente. Tá certo? Nós podemos disseminar, nós podemos ser multiplicadores de atitudes éticas ambientais. Nós podemos multiplicar ações ambientais corretas para a preservação do meio ambiente, que nós somos dependentes. Dependemos de um apuro, de uma vida saudável. E para isso, o nosso planeta precisa ser respeitado. O que está faltando é o respeito ao meio ambiente, é o amor, é o zelo. Conviver com a natureza sem acabar com ela, tá? Precisamos, professora, dos recursos da natureza, a madeira para fazer o papel, os móveis, sim. E por que não faz o replantio dessas árvores que são cortadas, tá? Por que nós não temos a consciência de não estar estragando ali o papel, sabendo que para construir ali aquele papel, se fazer o papel, quantas árvores foram cortadas? E nós muitas vezes não acordamos para essas atitudes, tá certo? Então, que nós venhamos a ter, né, atitudes éticas ambiental. Essa ética ambiental ela é muito importante para a nossa sobrevivência, até para que as gerações futuras, pessoal, o que nós na nossa geração estamos deixando para as gerações futuras, nada de positivo, só sujeira, só lixo, desmatamento, queimadas, um meio ambiente totalmente devastado, não chegará nem a ter gerações futuras, se não houver um ambiente totalmente limpo e saudável para a sobrevivência, não é verdade? Então, que nós venhamos realmente a nos conscientizar, tá? Para uma atitude, né? Para uma ética ambiental, tá certo? Se ficarmos omissos, o mundo acabará para nossos descendentes. Então, se eu me omitir, os meus descendentes, o mundo vai acabar para eles. Então, os meus filhos, quando crescerem, né, eu não terei os meus netos. Tá certo? Por quê? Porque o mundo vai ter acabado. Como vai haver gerações futuras sem um meio ambiente saudável? Então, que realmente nós venhamos, né, a tomar a atitude correta e a passarmos a ter, se nós não temos ainda, uma ética ambiental. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.